Muito bem, o objetivo aqui desse vídeo é explicar como é que nós vamos pegar a empresa da seção, né? Você já deve ter percebido nas atualizações que estão sendo realizadas no repositório que a classe ou a unit seção usuário, ela possui agora dentro dela uma propriedade. Ele tem o servidor impressão, isso já foi explicado no DVD sobre relatórios dinâmicos. E aqui em T seção usuário, nós temos essa empresa, né? Que é do tipo empresa seção VO. E o que é esse empresa seção VO? Esse empresa seção VO, ele é um VO parecido com o empresa, só que com menos dados, né? O que vai ter nesse empresa seção VO são os dados essenciais para nós trabalharmos aí com a empresa que o usuário ele acabou de logar. Você pode comparar, por exemplo, com o objeto empresa VO. Aí você vai ver que o empresa VO ele tem contato, tem endereço, matriz, sindicato, contador, FPAS, tem tudo isso daí. O empresa seção ele tem apenas o endereço, né? A princípio, o que eu quero pegar aqui são esses dados da empresa, ok? E o endereço principal dessa empresa, tá? É isso que eu quero pegar na seção. E como é que eu estou fazendo isso atualmente? Atualmente tem sido feito da seguinte forma. Veja que além da empresa, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Além da empresa, nós temos o ID empresa, né? Esse carinha aqui tem sido utilizado para nós setarmos aí o ID da empresa naqueles cadastros que precisam estar vinculados à empresa. Aí nós temos aqui um to-do, que é exatamente para implementar essa questão do controle multiempresa, tá? Nós temos setado aí o ID da empresa como 1, tá? Então aqui, olha, no autentica o usuário, eu estou chamando aí o empresa seção, lá do empresa controller, e passando aqui como filtro id igual a 1, tá? Então esse empresa controller ele tem aqui esse método empresa seção, tá? E esse método empresa seção, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim uma empresa seção VO, tá? Então ele vai no servidor pegar também o empresa seção. Então aqui no servidor eu tenho uma empresa seção, uma empresa controller. Dentro desse empresa controller eu tenho o método empresa seção. E esse método empresa seção, veja, tem o update, tem o accept, tem o empresa, que é o consulta normal, né? E tem o empresa seção. Então, o empresa seção, ele vai retornar para mim aí, né, uma empresa VO, tá? Aliás, uma empresa seção VO. É o empresa, o método consulta normal, ele retorna uma empresa VO, que é aquele VO mais cheio, com mais informações, né? Esse empresa seção, ele retorna uma empresa seção VO, né, que é o VO com menos informações, são os dados da empresa e a lista de endereços dessa empresa aí, tá? Muito bem. Mas como é que eu vou fazer isso aqui no lado do cliente, né? Eu estou passando sempre aqui a empresa cujo ID é igual a 1, né? O que eu tenho que fazer aqui nesse momento, no momento de autenticar o usuário, é passar o ID da empresa
do usuário. Tá? Então, eu preciso saber qual é a empresa a qual aquele usuário pertence, passar o ID dessa empresa aqui, para carregar os dados da empresa na seção. Muito bem, então vamos compreender aqui quem é o usuário e como é que eu faço para pegar a empresa a qual ele pertence, né? Vamos na tabela usuário, eu vou analisar aqui pelas tabelas do banco de dados, as tabelas físicas, você pode analisar também pelo Derisso aqui, tá? Tá aqui o usuário, né? Veja que o usuário ele tem um vínculo aqui com o papel, que é a questão ali do controle de acesso, e ele tem um vínculo com o colaborador, né? Então, o usuário é um colaborador. Vamos subir então em colaborador e saber se através do colaborador nós podemos aí chegar na empresa, né? Aqui está, colaborador. Ele tem vários vínculos aqui, contábil conta, sindicato, tipo admissão, mas o que me interessa aqui é o ID da pessoa, né? Eu não tenho uma empresa setada diretamente aqui no colaborador. Então, vamos até a tabela pessoa. Tabela pessoa. Aqui, ó. E a tabela pessoa é uma daquelas tabelas que não tem vínculo nenhum chegando nela, né? É uma daquelas tabelas mestre aí, né, nessa nossa configuração do banco de dados, tá? E agora, o usuário é um colaborador, o colaborador é uma pessoa e eu preciso saber qual é a empresa do usuário. Como é que eu vou fazer? Vamos verificar se na tabela empresa nós temos alguma pista. Aqui está a tabela empresa. Eu tenho aqui o sócio que é o responsável, a matriz, o sindicato, o FPAS, o contador, mas não tenho nada relacionado à pessoa aqui não, né? Na realidade, eu tenho uma tabela chamada empresa pessoa. Olha. Nessa tabela, eu tenho o ID da empresa e tenho o ID da pessoa. Tá? E por que isso? Porque é um relacionamento muitos para muitos, né? Uma empresa pode ter várias pessoas vinculadas a ela e uma pessoa pode estar vinculada a várias empresas diferentes. É por isso que eu preciso dessa tabela aqui, tá? Muito bem. Então, quando o usuário ele for efetuar o login, aqui, ó, nesse momento, eu preciso saber qual é a empresa dele. Só que tem um problema aí, né? Um usuário ele pode estar vinculado a várias empresas, tá? Veja que nessa tabela aqui, empresa pessoa, eu tenho a pessoa 1 vinculada a duas empresas, a empresa 1 e a empresa 2, né? E agora, como é que eu vou fazer aqui? A ideia é a seguinte: quando o usuário logar, eu vou chamar uma consulta que vai me informar quantas empresas estão vinculadas a esse usuário. Se for apenas uma, eu pego o ID dessa empresa e já passo aqui para essa consulta. Se for mais do que uma, né, se o usuário, como o caso aqui, olha, dessa pessoa está vinculado a duas empresas, na janela do login, eu vou apresentar para ele uma grid aqui embaixo, né, para que ele possa selecionar com qual empresa é que ele está fazendo esse login, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, né, durante essa videoaula, como é que nós vamos fazer isso daí. Primeiramente, como descobrir qual é a empresa dele, tá? Se eu utilizar aqui um controller direto, né, com o usuário, a partir do usuário eu não vou conseguir chegar naquela tabela empresa pessoa, né? Eu tenho que fazer algo parecido com o que tem aqui nessas tabelas. Deixa eu ver se é na tabela função. Na tabela função não tem. Lista papel função. Deixa eu ver se é nessa aqui. Aqui, ó. Eu teria que criar um filtro
né, envolvendo aí várias tabelas. Ainda não é essa daqui, tá? Deixa eu fechar essa daqui. Eu tenho um controller aqui. Onde eu envolvo, onde eu faço uma consulta aqui, ó, utilizando aí os joins, tá? Então eu teria que fazer algo parecido com isso. Essa é uma forma de fazer, tá? Eu crio um controller, né, ou no controller do próprio usuário mesmo, aqui no usuário controller, eu crio aqui uma consulta, tá? Uma consulta a mais, fazendo aqui os devidos join com usuário, colaborador, pessoa e empresa pessoa, para eu pegar quais são as empresas daquele usuário. Ou uma outra maneira é eu criar uma view, tá? Eu posso criar uma view, tá? E a partir dessa view eu crio um VO e crio um controller para ela, um controller no cliente, um controller no servidor, e essa view ela vai servir para isso, tá? Ela vai servir para retornar para mim no momento do login quais são as empresas que pertencem àquele usuário. E é dessa forma que eu vou fazer, tá? Eu vou criar aqui então uma view, né, e vou utilizar essa view para pegar as empresas que pertencem àquele usuário e a partir daí, né, popular aquele meu objeto ali em empresa seção.